Enfim, vamos falar dos arcanos menores. Essa imagem, né, ela, na verdade, essa é uma grande viagem nossa em relação a quê? A partir do momento que eu vou começar a falar dos arcanos menores, eu estou falando do meu dia a dia. E estou falando através dos elementos. Eu não vou falar a respeito dos naipes. Eu vou falar dos elementos. Os elementos são o fogo, a água, o ar e a terra. Dentro desses 4 elementos, nós vamos ter para cada um tema. E para cada tema, nós vamos discutir. Para montarmos um diagnóstico. E esse diagnóstico é o que vai fazer a diferença no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, nós temos o elemento fogo. O elemento fogo, ele também é conhecido como paus, tá? Então, a primeira pergunta é a respeito, você usa também as figuras da realeza para fazer esse diagnóstico? Sim, também utilizo. Porque o elemento fogo, nós vamos falar primeiro da parte profissional e da ligação espiritual. Todos os arcanos, tá? Eles têm uma correspondência astrológica, como tem um signo e um planeta, que dá também para a gente associar a uma sefiró, como também dá para associar a um chakra. Mas isso é uma coisa mais avançada. Mas é só para dizer assim, que cada uma dessas cartas dá para a gente explorar e muito. E dissecar. E perceber o quanto, na verdade, cada uma delas conversa conosco. Então, por exemplo, pelo sistema, pelo menos do Aleister Crowley, tá? O Waite não faz essa associação com a astrologia, mas o Crowley sim. Os ases, ele não coloca nenhuma atribuição em relação aos signos ou planetas. Eu particularmente faço. Mas o 2 de fogo, o 3 de fogo e o 4 de fogo é associado ao signo de Áries. O 5, o 6 e o 7 são associados ao signo de Leão. O 8, o 9 e o 10 são associados ao signo de Sagitário. Então, nós temos do elemento fogo os signos de Áries, Leão e Sagitário. Os ases, eu particularmente atribuo ao signo de Sagitário. O pajem de fogo, eu atribuo a Áries. O cavaleiro de fogo, eu atribuo a Sagitário. A rainha de fogo, eu atribuo a Leão. E o rei de fogo, eu também atribuo a Leão. Tá? Isso é uma atribuição pessoal. Eu sempre coloco que eu estou aberta a transformações, né? Quando alguém me trouxer alguma coisa que faça a diferença dentro desse processo. Então, se eu só tenho para cada uma dessas cartas uma atribuição astrológica, eu também tenho uma atribuição planetária. E essa atribuição planetária, ela vai me ajudar a fazer uma interpretação. Então, eu sei também que cada uma delas, quando ela estiver dentro do diagnóstico, ela vai me dar uma interpretação. Então, para eu conhecer todas essas cartas, eu preciso minimamente me simpatizar com elas. E a história do elemento fogo é o elemento mais rápido que tem. É aquele que a gente chama do PPTO, palpa toda a obra. É aquele que vai se desdobrar. E tem uma historinha dentro de tudo isso. E eu coloco algumas palavras, vamos dizer assim, para cada uma delas.
Então, assim, eu vou dar uma pincelada, vou falar rapidamente, para a gente não se estender tanto. Mas, por exemplo, o As. O As é uma ideia, é o início desta jornada. Mas ele é uma jornada onde ele está, na verdade, lá em Keter. Então, ele é trazer uma iluminação também, ele está trazendo para o seu dia a dia alguma coisa divina. Por isso que tem até essa mãozinha, né, segurando assim. O 2, associem, ficar, vamos associar coisas populares. Ficar como um 2 de paus, tá? Alexandre o Grande que segura o mundo na mão, conquistei tudo. E agora? Qual que é o meu próximo passo? O 2, ele é Marte no signo de Áries. Então, a minha ação em relação à vida vai ser o que agora? 3, de fogo, é Sol no signo de Áries. O Sol no signo de Áries vai trazer o quê? Já sei que é uma nova energia. Eu já, gente, desculpa, às vezes eu falo assim, já sei, como se todo mundo soubesse. Não. Então, assim, o Sol no signo de Áries é o início de uma jornada, é trazer uma nova perspectiva, é fazer a coisa. Por isso que ela está olhando para o horizonte, está vendo um novo processo. O 4. O 4 é uma comemoração. O 4, ele é Vênus no signo de Áries. É uma comemoração. O ariano, ele gosta muito de comemorar, tá? Mas ele comemora aqui, depois ele cansou de comemorar aqui, ele vai comemorar lá. Mas é uma carta mais de equilíbrio. O 5 já é uma carta que tem uma outra pegada. Por quê? A gente olha para essa carta, a gente não acha que as pessoas estão brigando? Mas não, elas não estão brigando. Elas estão formando uma estrela. Só que até você entender isso, você tem que olhar, olhar de novo, falar assim, será mesmo? Tem certeza? Então, elas estão formando uma estrela. E trazendo essa formação, ela é uma carta de leão. Então, você pode estar sendo muito exigente com você mesmo, tá? Se eu não me engano, essa é Marte em Leão. A sexta carta, ela é Júpiter no signo de Leão. Eu estou chegando, tá? Rachel Pollack fala que depois, no manto deste cavalo, ninguém sabe quantas bernes tem, né? Ou seja, quantos machucados, quantas coisas passou. Então, ele vem com esses louros, ninguém sabe na nossa vitória quantas coisas você passou. Então, eu chego depois de uma grande batalha e eu vou expandir isso faz bem. Então, voltando, só uma coisa que eu esqueci, perdão. 2, 3 e 4 são temas de casa 1, a casa do eu vou. 5, 6 e 7 são temas de casa 5, casa de leão, casa do meu eu interno. As coisas que a casa da criatividade, a casa dos filhos, a casa dos prazeres. Então, são as minhas vitórias e são os meus temores, porque o 7 de fogo é essa carta assim, ó, peraí, eu não sei se eu estou me defendendo ou se eu estou em ataque. Então, o que eu quero desse momento? Já o 8, quando chega na casa de Sagitário, que é a casa 9, que é a expansão, são as longas viagens, a filosofia de vida, toda essa mudança, eu já tenho um Mercúrio em Sagitário, onde eu quero conhecer o mundo. Eu quero conhecer, falar outras línguas, eu quero fazer o meu intercâmbio, eu quero fazer uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu posso me atropelar em mim mesmo, né? E esse 9, eu brinco que essa carta é o Guga quando está machucado, né, depois de uma partida, porque ele é um Sol no signo de Sagitário. E é uma carta de uma ansiedade muito grande. Geralmente as pessoas do elemento fogo são muito ansiosas, né? Tem muita energia, vamos dizer assim. E o 10 é a sobrecarga. Ele é um Saturno no signo de Sagitário. E essa sobrecarga nos oprime muitas vezes, mas nós nos impedimos muito isso. Bom, falamos dessas 3 signos, dessas 3
questões, né? E se eu estiver falando muito depressa, alguém levanta a mãozinha assim e fala, tá muito bem, Marcelo, tá tudo bem nesse Tá ritmo, perfeito. Não, eles tá? estão acostumados, porque eles assistem 2, 3 vezes Ah, cada palestra. então tá bom. Não precisa se preocupar. Então tá. Bom, quando chega em relação às figuras da realeza, tá? Primeira coisa, eu faço uma atribuição de idade para eles. Por que que eles influenciam nesse aspecto? Os pajens, eles vão até os 25 anos. Os cavaleiros são dos até os 50. E os reis são dos 50 em diante. Por que que eu faço essa analogia, né? Porque saiu segundo vamos dizer, o órgão da saúde, esqueci agora o nome dele, mas que as pessoas são, tanto homem quanto a mulher, são adolescentes até os 25 anos. Então, então eu comecei a deixar os pajens, que eram só até os 20, 18, etc. Falei, não, vamos estender, né? A gente faz essa coisa mais elástica. E os cavaleiros até os 50 anos, porque tem essa questão do amadurecimento masculino também. Não que não tenha uma representação feminina dentro disso também, né? As rainhas são atemporais, né? Porque afinal de contas uma rainha não demonstra a idade, né? Mas não sendo puxando para o lado feminista, mas nós podemos ter os tarôs que são príncipe e princesa. Então, geralmente eu coloco que as princesas elas vão até os 50 e de 50 em diante as mulheres são rainhas, tá? Então, se alguém fosse fazer essa colocação. Eu não costumo fazer colocações de que você vai conhecer uma pessoa loira, morena, alta, baixa, numa previsão, numa leitura, tá? Mas eu costumo fazer a observação se é uma pessoa que ela conhece ou se ela não conhece. Então, por exemplo, a posição que este pajem está é uma pessoa do futuro, é uma pessoa que a pessoa não conhece. O cavaleiro, ele está numa posição de passado, então a pessoa não conhece. Aliás, a pessoa já conhece, é do passado dela. A rainha, ela tá tanto com o corpo para frente como com a cabeça para o futuro. Então é um presente e futuro. E o rei está voltado para o passado, tá? Então vai variar totalmente do tarô que você tem na tua mão. Isso não é regra, isso é regra a partir do momento que você está olhando as suas cartas. Bacana? Alguma dúvida em relação ao fogo? Tá tranquilo. A única pergunta que a Lili fez é o que representa o gato preto na figura da Rainha de Paus? Porque a rainha de fogo, ela gosta muito dos felinos, né? Então ela tem ela é uma leonina, ela tem uma coisa assim do gato. Ela pegou, essa aí é a sombra da Leonina. E uma coisa mais interessante é que esse gato tem nome, ele chama Snuffles, que está no livro Snuffles? da Pamela Cole. A Tá Pamela Cole certo. ela usou ela usou as amigas de modelo. E essa aí era uma amiga dela e ela tinha um gato preto. Aí tava lá nas curiosidades de. É verdade. Tinha me esquecido desse detalhe. Obrigada.